vocês? Hoje estamos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, calma aí, ó. Salve de palmas para esse filme aqui, gente. Eu fiz com as minhas próprias mãos. Da Confederação Boroense de DLS, ok? Tem o Marquezinho Organizações, bagulho escrito, própria DLS, né? E esse fundo de entrevista, fundo de narração, que a gente vai usar para os próximos vídeos aí da Confederação Boroense de DLS, para os próximos vídeos de DLS, ok? Gente, vocês já sabem que alguns vídeos atrás eu já fiz 2 vídeos de DLS falando da pré-temporada, um anunciando, falando sobre o comentário, quer dizer, sobre o calendário, rodadas do Campeonato Bauruense de DLS, do Campeonato Bauruense e da Copa Bauruense, e o outro foi do Red Bull Bauru, falando só do Red Bull Bauru. Nesse episódio a gente vai falar coisas mais atualizadas no geral, do Red Bull Bauru, do Campeonato Bauruense, e os jogos que eu não falei pra vocês, gente, que time vai enfrentar que time. Um besouro na foto. Então, gente, essa é a folha pra vocês verem, tá registrado, tá? Essa é a folha que tá tudo registrado do Campeonato Bauruense de DLS, ok? Tem uma da Copa Bauruense, mas da Copa Bauruense eu já deixei tudo esclarecido. O Campeonato Bauruense não. Que time vai enfrentar que time? Vamos lá. Tá tudo escrito aqui, ó. Aqui fecha aí fecha o campeonato, tudo. Então eu vou falar pra vocês. Primeira rodada, que vai ser na 3ª semana de novembro. Os jogos vão ser entre Atlético de Barcha contra Didói FC pelo grupo 1, e pelo grupo 2 vai ser União Bauru contra Nortes, ok? Na segunda rodada, que vai ser na 2ª semana de dezembro, pelo grupo 1 vamos ter os duelos de Red Bull Bauru contra Didói FC, e no grupo 2 entre Ontras contra Nortes FC. Isso na 2ª semana de dezembro, na segunda rodada. A 3ª rodada, que vai ser na 1ª semana de janeiro, vai ter os duelos no grupo 1 entre Bauru, Red Bull Bauru, né? Red Bull Bauru contra Atlético de Barcha, e no grupo 2 União Bauru contra Ontras, clássico no grupo 2, hein? Na 4ª rodada, que já é o retorno dessa fase de grupos, vai ter jogo do Atlético de Barcha contra o Red Bull Bauru pelo grupo 1, e pelo grupo 2 Ontras contra União Bauru. Isso acontecerá na 4ª semana de janeiro. Na 5ª rodada, pelo grupo 1, os duelos vão ser entre Didói FC e Red Bull Bauru, e no grupo 2 entre Nortes FC contra Ontras, na 3ª semana de fevereiro. A 6ª rodada, que vai ser na 1ª semana de março, os jogos vão ser pelo grupo 1 entre Didói FC e Atlético de Barcha, e no grupo 2 Nortes FC contra União Bauru. A semifinal, o jogo de ida, vai ser na 1ª semana de abril, semifinal do jogo de volta 1ª semana de maio, e a final na 1ª semana de junho, ok, gente? Eu falei no último vídeo sobre o campeonato, quais seriam as datas, as regras, tudo certinho. Então pausa esse vídeo, vai lá na playlist CBDLS, que vocês vão achar o último vídeo que foi colocado lá, penúltimo vídeo que foi colocado lá, e vocês entram, ok? Gente, além disso eu vou falar sobre o Red Bull Bauru também nesse vídeo aqui, já entrando no DLS, e eu vou falar de outras contratações, viu, gente? Outras contratações que a gente teve,
Algumas que eu falei já no último vídeo, que eu falei só sobre o Red Bull Bauru, eu vou falar também para lembrar algum de vocês, ou quem não assistiu, ok? E vou falar algumas que foram anunciadas depois daquele vídeo. Aqui, ó. A gente, do final da temporada passada até o começo dessa, até agora, né? A gente teve a contratação de Emiliano Martinez, no gol. Calma. A gente teve as contratações de Nuno Mendes, Bruno Guimarães, Nuno Mendes lateral esquerdo, Bruno Guimarães volante. Calma aí, eu vou mostrar pra vocês. Nuno Mendes, lateral esquerdo, Bruno Guimarães volante, Modric meio campo, Arnold lateral direito, calma aí, o Arnold já tinha um tempo já, né? Mas tá ok. Ederson goleiro, Çalhanoğlu volante, Saliba zagueiro, e foram essas nossas contratações, gente, que a gente fez aí do final daquela temporada para até de agora. Gente, a gente também fechou uma parceria com um time do campeonato da Confederação. Não, fala a verdade. Ficou muito lindo, gente. Ficou muito lindo. Fala a verdade. Mas, ok, voltando pro assunto do vídeo. Fechamos uma parceria com o time do João Lucas, União Bauru. Eu não vou ficar falando todos os detalhes dessa parceria, porque é muito, viu, gente? Então, ao longo da temporada vocês vão ver as diferenças, ok? Vocês vão ver o que vai acontecer. Aqui, ó, eu tenho uma imagem aqui, Red Bull Bauru mais União Bauru, e vocês vão ver ao longo da temporada o que vai fornecer para cada equipe essa parceria, ok? Só isso que eu tinha para falar. E outras coisas que eu passei regras para a galera que vai disputar, quem tá cuidando dos times, né? Quem vai participar do campeonato, conduzindo os times. Quais que são as regras? Regras da confederação. Todos os jogos têm que ser na data definida. Se não for, haverá WO. Por exemplo, aqui, ó. Primeira rodada na terceira semana de novembro. Se for antes, muito difícil de acontecer. Se for na quarta semana de novembro, antes não vai acontecer, né? E se acontecer, não tem porquê da WO. Mas se for na quarta semana de novembro, não pode, vai ser WO para o time que não pôde jogar na terceira semana de novembro. Porque já está avisado há 2 meses antes, já tem que se preparar. Então tem que ser na data definida, ou senão haverá WO para o time que não for jogar, ok? A não ser se for adiado, né? Se for adiado, tudo bem, mas se não, vai haver WO. Segunda regra, os jogos de cada grupo não podem ser ao mesmo dia. Por exemplo,
Não, primeiro eu vou falar a última regra, que daí vocês vão entender. Nos jogos, em todos os jogos, pelo menos um representante de algum clube que está no jogo tem que estar em ligação comigo, Guilherme Marquezine, pois todos os jogos do Campeonato Baruense de DLS vão ser transmitidos pelo meu canal, por esse canal que você está vendo esse vídeo. Ou seja, todos os jogos do campeonato vai estar passando aí no nosso canal, ok, gente? Vou fornecer aí os jogos para vocês. Então eu tô querendo que essa temporada seja perfeita, tenha premiação, como eu disse, data definida, tudo certinho, sabe? E além disso, para ficar mais perfeito ainda, eu tenho que transmitir todos os jogos para vocês. Então, pelo menos um representante de cada time, de algum time que está em uma partida, tem que estar em ligação comigo. Que, tipo, não tem como eu narrar o jogo de, por exemplo, de Dói FC contra Atlético de Barça. Não tem como eu narrar o jogo deles. Então, eu vou falar para eles, me falarem nos melhores momentos o que está acontecendo durante o jogo, para eu falar aí para vocês, ok? Então, falando essa regra, vai ficar mais claro para vocês. Os jogos de cada grupo não podem ser ao mesmo dia. Vou pegar outro exemplo aqui, ó. Atlético de Barça contra Didó FC e União Bauru contra Nortes. Não pode, tipo, Atlético de Barça contra Didó FC dia 20 de novembro e União Bauru contra Nortes FC 20 de novembro também. Não pode, ok, gente? Então, essas são as coisas que eu queria deixar esclarecido para vocês, mais atualizado assim, ok? Quem não viu também a abertura do campeonato, vou deixar aí no final do vídeo para fechar o vídeo, ok? Então, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu fiz tudo errado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pra galera aí que gosta de futebol. Se você é de Bauru, ou Bauru e região, Agudos, Marília, esses países aí, Ourinhos, essas cidades aí perto de Bauru, se você joga Dream League Soccer, pode entrar em contato com a gente, ok? Pode entrar em contato comigo, pra gente tentar aí, se vocês quiserem participar das próximas edições, entrar aí no campeonato, ok? Entre em contato comigo. Então, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, tudo tal. E até o próximo vídeo, gente.